Não existe melhor maneira de começar o ano do que ir ao lado de Nossa Senhora, que deve ser a nossa estrela guia, a nossa maior orientação na vida espiritual, porque no colo dela sempre está nosso Senhor Jesus Cristo. E ela está aos pés da cruz no momento sublime e máximo da redenção do gênero humano, quando da sua paixão. E ela está presente no início da igreja em Pentecostes, quando recebe, junto com os apóstolos, o Espírito Santo e o batizado de fogo, daquelas línguas de fogo que lhes permitem pregar o Evangelho a toda a criatura e começar a batizar os novos membros deste corpo místico do qual ela é mãe. Nossa Senhora é mãe de Deus, como a igreja celebra hoje, nesta belíssima solenidade que inicia o ano civil, porque o ano litúrgico começa no primeiro domingo do Advento. Então é muito bom que a igreja ponha Nossa Senhora nesse início da caminhada de um ano em que a gente organiza a nossa vida, a gente pensa nas nossas prioridades. E a prioridade da vida de um cristão, é claro, é estar perto de Deus. Quando a gente reza a famosa oração da Ave Maria, a mais popular oração do mundo católico, junto com o Pai Nosso, nós dizemos exatamente as palavras do anjo: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. O ventre, Maria é bem-aventurada, é bendita, é feliz, merece todo o nosso louvor, porque o fruto do ventre dela é bendito. Todas as glórias, toda a graça, todos os privilégios de Maria vêm da sua maternidade divina. Logo, este dogma da nossa fé é central, porque dele depende a encarnação do Verbo de Deus, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deste dogma, desta doutrina da divindade de Cristo, Jesus, e da maternidade divina de Maria, decorrem os outros dogmas fundamentais de Nossa Senhora, que são os dogmas da sua Imaculada Conceição, que nós comemoramos no dia 8 de dezembro, pelo qual ela foi privada de toda a mácula do pecado original que contaminou a humanidade desde Eva e a todas as criaturas, exceto ela, que é a arca da nova aliança, toda pura, toda limpa, intocada pelo pecado, exatamente porque o santo, que é Cristo, não poderia participar e se unir a um ventre imaculado. O seu sangue, a sua carne, o seu coração é de Maria. E Maria, portanto, o gerou na carne, e lhe deu o seu leite, lhe deu o seu sangue, e, portanto, transmitiu toda essa graça que ela recebeu do Espírito Santo, ele que é o próprio Deus. Em segundo lugar, além da Imaculada Conceição, nós temos o dogma da virgindade perpétua de Maria, quando ela diz ao anjo: eu não conheço homem algum. Como isso pode se dar? Quando ela usa esse presente, o anjo tinha anunciado no futuro: conceberás um filho. Ela poderia muito bem ter se deitado com o seu noivo, com o seu marido prometido, José, e tido o filho, e considerado o nascimento natural, humano, de um filho como sendo do Messias. Só que quando ela diz eu não conheço homem algum, é quando nós dizemos eu não bebo refrigerante, ou eu não fumo, ou eu não viajo. Ou seja, é um presente que significa um estado ou uma condição permanente. Se eu digo eu não fumo, não quer dizer que eu não fumarei. Se eu digo eu não bebo, quer dizer que eu não beberei. Quando ela diz eu não conheço homem algum, significa que ela não estava aberta à relação conjugal, que ela não iria se deitar com José, o seu marido. E José sabia disso e por isso a preservou e por isso não quis repudiá-la e foi advertido pelo anjo, como nós já vimos na reflexão sobre a Sagrada Família e o papel extraordinário de José, que respeitou a castidade puríssima de Maria, por isso que é o seu esposo casto, castíssimo. E o tipo de relação que eles têm, que ficou conhecida na tradição como o casamento josefino, em que os cônjuges, excepcionalmente, não se procuram
e não tem relações conjugais. E por isso o vínculo de Maria com José é ainda mais puro, porque não é contaminado por nenhum tipo de paixão carnal, nenhum tipo de concupiscência. Em quarto lugar, além da maternidade divina, da virgindade perpétua e da Imaculada Conceição, o quarto dogma que coroa os privilégios divinos de Maria é o da assunção aos céus em corpo e alma. Nós lemos no Apocalipse, capítulo 12, que apareceu no céu um grande sinal, uma mulher revestida de sol. Esta mulher aqui protege o seu filho do dragão, a antiga serpente, que conseguiu morder o pé de Eva, mas que de jeito nenhum alcançou Maria, muito menos o seu filho divino. Então a gente está diante de um verdadeiro paradoxo. Porque, por um lado, protestantes e ateus podem achar que nós, católicos, somos exagerados e superdimensionamos o culto mariano e desviamos a figura de Cristo para a figura de Maria. Por outro, nós, católicos, que achamos tudo isso muito pouco. Como dizia São Bernardo de Claraval, que no começo da Baixa Idade Média foi o responsável pela renovação e pela intensificação do culto mariano, quando grandes catedrais medievais foram erigidas sob o título de Nossa Senhora, Notre-Dame. Pense em Chartres, em Paris, né, em Colônia, todos os grandes monumentos e basílicas devotados a Nossa Senhora para afirmar a divindade de Jesus. Nós católicos achamos pouco e dizemos, como São Bernardo de Claraval, de Maria nunca se diz o suficiente, porque ela está intrinsecamente ligada ao mistério da encarnação de Jesus Cristo e da redenção de Jesus Cristo. Quando o Concílio de Éfeso, no século V, que é o terceiro concílio ecumênico, declara solenemente, dogmaticamente, Maria como mãe de Deus, em grego Theotokos, no fundo o que ele quer afirmar é a unidade da pessoa de Jesus Cristo com as suas naturezas humana e divina. Não tem sentido dizer que Maria é mãe de Jesus, o homem, mas não é mãe de Cristo, o Deus. Porque dizer isso significa que haveria duas pessoas separadas, distintas. Não é possível. Como as naturezas humana e divina de Cristo estão intimamente ligadas, e o concílio seguinte, que é o quarto de Calcedônia, bem na metade do século V, em 451, afirma que as naturezas humanas e divinas de Cristo estão unidas, sem confusão, sem mudança, sem divisão ou separação, como as minhas duas mãos, direita e esquerda, podem estar entrelaçadas e grudadas, mas não se confundem. Esta é a minha mão direita e esta é a minha mão esquerda. Jesus não é um homem divino ou um Deus humanizado. Ele é plenamente homem. Conheceu a nossa dor, a nossa fome, a nossa sede. Por isso pode dizer, tenho sede do alto da cruz. Por isso os reis magos lhe presenteiam com a mirra, que é o sinal da humanidade, do sofrimento, da mortalidade, da doença. A mirra era usada para curar as doenças e para embalsamar os corpos, os cadáveres dos homens que morrem, de nós, homens que morremos. Então Maria é a mãe de Deus, porque Cristo, Jesus é Deus. Vejam que os concílios ecumênicos anteriores, que lutaram contra as heresias antigas, que distorciam a revelação cristã, afirmavam exatamente, em primeiro lugar, o de Nicéia, que Jesus Cristo é verdadeiro Deus, é consubstancial ao Pai, tem a mesma substância. Não uma substância parecida, mas a mesma substância, que é a divina de Deus Pai. E o segundo concílio ecumênico, no século IV de Constantinopla, afirmou que o Espírito Santo procede do Pai e é glorificado com o Pai e o Filho. Então vejam que essas formulações dogmáticas não têm nada de teóricas e abstratas e teológicas do ponto de vista meramente especulativo, mas são práticas e devocionais, porque nós amamos a carne de Cristo na Eucaristia e nós nos ajoelhamos como os reis magos diante daquela criança que nós cremos ser o próprio Deus. E por isso a cristologia, afirmar que Jesus é Cristo, é Deus. A Trindade, afirmar que o Espírito Santo procede do Pai e é adorado e glorificado com o Pai e o Filho. E afirmar que Maria é mãe de Deus e que as naturezas humana e divina de Cristo são indissociáveis.
embora não se confundam entre si, pertencem ao mesmo mistério. Há uma unidade aqui entre cristologia, trindade e mariologia. Ou seja, a natureza de Jesus, que é o centro da nossa fé, a natureza de Deus trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e a dupla natureza de Cristo, que é homem e Deus, na maternidade divina de Maria, que garante que ele seja um só. Então, a maternidade divina de Maria é um dogma teologicamente fundamentado da Igreja Católica que assegura a essência da nossa fé. E por isso, São Paulo, na segunda leitura de hoje, famosa aos Gálatas, que sempre é lida em tantas e tantas festas, repito, tudo é pouco ainda. Nós temos Imaculada, todas as festas, inclusive a Imaculada Conceição, que é preceito. Aliás, é bom ressaltar isto. Hoje, 1º de janeiro, é dia de preceito, ou seja, é um dia de missa obrigatória. Nós devemos ir à missa sob pena de pecar mortalmente. E por que esses 4 dias tão importantes que são marcados pela Igreja, e num país católico como o Brasil, são feriados civis, que é a Imaculada Conceição de Maria, dia 8 de dezembro, o Natal do Senhor, dia 25 de dezembro, a Maternidade Divina de Maria, 1º de janeiro, e o Corpus Christi, que é aquela quinta-feira depois da solenidade da Santíssima Trindade, que é depois de Pentecostes, que encerra o ciclo dos 7 domingos da Páscoa. Vejam como esses 4 grandes dias litúrgicos estão ligados de algum modo a Maria, porque Maria estava aos pés da cruz, Maria participa da paixão e dá o sangue de Cristo. De quem é o sangue de Cristo? De onde vem a carne de Cristo que nós comungamos na Eucaristia? Senão de Maria. E a gente pode pensar que todas essas festas que nós celebramos constantemente, a Nossa Senhora de Guadalupe em dezembro, dia 12 de dezembro, Nossa Senhora de Lourdes, dia 11 de fevereiro, Nossa Senhora de Fátima, dia 13 de maio, Nossa Senhora de Aparecida, dia 12 de outubro, o 2º domingo de outubro aqui em Belém do Pará, Nossa Senhora de Nazaré e tantas, Nossa Senhora de Loreto, Nossa Senhora do Pilar, e cada país, e cada cidade, cada estado tem a sua devoção particular por Nossa Senhora em todos os lugares do mundo. Isso não é adventício, isso não é acessório, isso não é coincidência, não é ornamento, não é um mero ornamento, mas é a essência da fé católica. Quanto mais marianos nós formos, tanto mais cristãos nós seremos. Então, como eu dizia, São Paulo, na segunda leitura, aos Gálatas, diz, quando se completou o tempo previsto. Ou seja, esse é o ápice da história da redenção. É o momento mais sublime e mais importante, em que se perfaz todo o plano de Deus. Nesse momento, Deus enviou o seu Filho. E São Paulo diz, nascido de uma mulher, para que todos recebêssemos a filiação divina. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que é o Espírito Santo, olha a Trindade aqui muito claramente, que clama Abá, ó Pai. Abá significa paizinho, papai, papi, papa. É o modo como as crianças, e eu tenho tanta alegria quando as minhas filhas e os meus filhos me chamam assim, papai, paizinho, porque denota exatamente a ternura, o carinho, a intimidade que Cristo nos deu ao Pai. Mas nós não somos filhos apenas de Deus Pai. Nós somos também filhos da mãe de Cristo, que é Maria. Por isso, ela é nossa mãe. Ela é mãe da Igreja e não só mãe de Jesus, que nos deu a sua mãe do alto da cruz, ao outorgá-la a João, o discípulo que ele amava, ao perceber que ela não poderia ficar só e que o papel dela na Igreja nascente era decisivo e central, e por isso ela estará no centro do cenáculo quando receberem o Espírito Santo em Pentecostes. E é muito profunda a reflexão que o venerável Fulton Sheen faz sobre a maternidade divina de Maria no livro 3 para Casar. Fulton Sheen diz que a fecundação, a geração de uma vida depende do amor. Esse amor pode estar distorcido, pode estar subvertido, pode estar maculado, mas é o amor que gera a vida.
E a união conjugal, os corpos que se unem na intimidade do leito, pelo amor que os une tão profundamente na carne, que gera na carne. Pensem, se eu conversar com a minha esposa, nós não geramos filhos nenhum. Se eu abraçar a minha esposa, nós não geramos filhos. Se eu beijar a minha esposa, nós não geramos filhos. Se eu dormir ao lado da minha esposa, nós não geramos filhos. Mas o enlace conjugal, da intimidade conjugal, que é o sexo, gera vida. Ora, Maria não gerou vida pela intimidade conjugal. Isso quer dizer que a intimidade espiritual dela com o Espírito Santo foi tão profunda, e como o Espírito supera infinitamente a carne, que ela gerou filho na carne, pelo poder do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não fez isso sozinho. Ele precisou de uma esposa, ele precisou de uma cooperadora, que é Maria. Por isso que Maria só pode ser mãe do Filho de Deus, Jesus Cristo, por ser esposa do Espírito Santo e filha de Deus Pai. Por isso que nós a louvamos no começo do Santo Rosário como filha de Deus Pai, como mãe de Deus Filho e como esposa de Deus Espírito Santo. Que esposa esta que o amou, que o procurou, que o recebeu, que o acolheu com essa força feminina que não é passividade, mas docilidade e procriação da mulher que recebe e gera, recebe no seu interior o amor, o sêmen do Espírito Santo e gera a vida. Isso é muito profundo, esse é um mistério sublime e excelso da nossa fé. Como ela pode ter gerado um filho na carne sem participação do sêmen masculino? Porque ela era virgem e permaneceu sempre virgem, inclusive depois do parto. Isto é um mistério sem paixão carnal, sem união conjugal. Essa virgem fecunda gerou a carne mais santa, mais sagrada, mais saudável, mais perfeita que se poderia jamais existir, que é a de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então que nós saibamos acompanhar a igreja nessa devoção que deve se aprofundar, que é a devoção à Nossa Senhora. De fato, o Concílio Vaticano II, na sua Constituição Dogmática, Lumen Gentium, refere-se exatamente a Nossa Senhora como mãe da igreja e diz, lembrando que o Concílio Vaticano II tem 2 documentos principais, que são as constituições dogmáticas, a Lumen Gentium e a Dei Verbum. E na Lumen Gentium nós lemos, concebendo Cristo, gerando-o, alimentando-o, apresentando-o ao Pai no templo, padecendo com seu filho quando morria na cruz, Maria cooperou de forma inteiramente ímpar com a obra do Salvador mediante a obediência, a fé, a esperança e a ardente caridade, a fim de restaurar a vida sobrenatural das almas. Por isso, ela é nossa mãe na ordem da graça. Nós temos uma mãe na ordem da natureza, que se deitou com o nosso pai 9 meses antes do nosso nascimento, mas nós temos uma mãe na ordem da graça que gera Cristo em nós, que gerou Cristo não só há 2025 anos atrás, uma única vez, mas continua a partejá-lo toda vez que é invocada como Mãe de Deus, como na Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Como pecadores, nós precisamos da graça. E é Maria a medianeira de toda a graça. E por isso, continua o Concílio Vaticano II, nós a invocamos, a Igreja, ao longo da história, a invoca como perpétuo socorro, auxiliadora, advogada, medianeira. Nós rezamos na Salve Rainha, que é uma tão bela oração tradicional da Igreja. Eia, pois, advogada nossa, esses olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro este pelo qual ela passou, sofreu, padeceu, chorou, morreu, mas, na verdade, não conheceu a morte tal como nós a conhecemos, porque foi assunta aos céus de corpo e alma, e lá foi coroada como rainha do céu e da terra, porque é mãe do Senhor, como Isabel a saudou. A que devo a honra de a mãe do meu Senhor vir me visitar. É a mãe de Deus. Por isso que nós saibamos
ter piedade mariana neste ano, que nós saibamos buscá-la, que nós saibamos procurá-la, encontrá-la, sempre unida ao seu Filho. Jesus deu-nos Maria como a sua mãe no momento em que, pregado na cruz, dirigiu a sua mãe estas palavras: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao seu filho: eis aí a tua mãe. E diz o Papa João Paulo II: assim, de um modo novo, legou a sua própria mãe ao homem. Legou-a a todos os homens, e todos os homens a têm por mãe. Desde aquele dia, toda a igreja a tem por mãe. Todos entendemos como dirigidas a cada um de nós as palavras pronunciadas na cruz. Então, que nós ouçamos de Cristo constantemente: eis aí a tua mãe, eis aí a tua mãe. Mesmo no sofrimento, mesmo na dor, mesmo na cruz, nós estamos amparados e acalentados pelo regaço materno de Nossa Senhora. A devoção filial por Maria é parte integrante da vocação cristã. Se você ainda não tem essa piedade mariana arraigada na sua vida, no seu coração sobretudo, se você não procura o Sagrado Coração de Jesus sempre ao lado do Imaculado Coração de Maria, tenha esse propósito extraordinário e você vai ver como a sua fé vai se qualificar, vai se não só enternecer, mas também se robustecer e se fortalecer. Porque Maria é uma mulher forte, é uma mulher que está de pé diante da cruz, porque é uma mulher de oração, de silêncio, de acolhimento e de docilidade aos planos salvíficos de Deus. Viva Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa Mãe.